Bom dia, meus inscritos no meu canal no YouTube. Eu sempre falei sobre história, sempre falei sobre a Covid, né? Sempre falei também histórias engraçadas da minha vida, um pouco de tudo, né? Como futebol também. Sempre mostrei os meus canais também sobre natureza. Eu agradeço a todos pela inscrição no meu canal. Sempre eu trago novidades. E também, não sei se vocês lembram, também exposição de carros, né? Eu também falei muito sobre o meu dia a dia em Betim, procurando melhorias para o bairro, né? Como por exemplo tampar buracos nas ruas, também limpar áreas que estavam degradadas, né? Também como o lixo nas ruas, cortar os matos do bairro. Foi muito útil o bairro na época, né? E também o canal sempre cresceu bastante, né? Teve muitas visualizações, né? Você tem gostado do meu conteúdo. Muitos me elogiaram também por meu conteúdo sobre história. Hoje eu vou falar um pouco sobre geopolítica. É de hoje que Estados Unidos, Rússia e China lutam pela hegemonia global. É a nova Guerra Fria. E eles vão brigar entre si, né? Porque se eles brigassem entre si, fizessem uma guerra entre eles, e dar uma terceira guerra mundial. Dificilmente isso vai acontecer. Eles brigam por influência em vários países, como a gente via na Guerra Fria no passado. Ali nos anos 80, por exemplo. Igual no Afeganistão, Estados Unidos apoiando os rebeldes para derrubar os russos no Afeganistão. Na guerra Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, o Norte é apoiado por Rússia e China, e o Sul é apoiado pelos Estados Unidos. Na guerra do Vietnã, o Norte era apoiado pelos comunistas, que eram os russos e chineses, e o Sul era apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela ocasião, perdeu a guerra. E também a China e Rússia chegaram numa época que fizeram até mísseis para os Estados Unidos em Cuba, né? E também os Estados Unidos também pôs também para revidar mísseis na Turquia, né? Para caso de uma guerra. E hoje nós vemos os Estados Unidos querendo a Groenlândia, possivelmente por causa de recursos naturais, que onde tem gelo tem muito petróleo, provavelmente deve ter minerais raros, como tem as raras, né? O Trump querendo derrubar as ditaduras, né? Como em Cuba, na Venezuela. Com sanções, ele sempre sancionou os países socialistas, os países comunistas, né? Como Rússia, China, Irã, Venezuela, Cuba. E os Estados Unidos também querem os recursos naturais, né? Igual a Venezuela tem muito ouro, tem muitos minerais, tem muito petróleo. A maior reserva de petróleo do mundo fica na Venezuela. Então, os Estados Unidos derrubou Maduro para ter certa influência no petróleo da Venezuela. Quem vai explorar o petróleo na Venezuela daqui para frente? Empresas americanas. O comunismo, por exemplo, aconteceu com a Petrobras e com outras empresas, investe bilhões na Venezuela e acaba sendo expulsa de forma arbitrária e perde tudo que investiu. A Venezuela não tem tecnologia suficiente para ser um dos maiores produtores de petróleo. Apesar de ter muito petróleo, ela não tem tecnologia como a Arábia Saudita, né? Que é a maior empresa do mundo na área de petróleo da Arábia Saudita. A Venezuela estava muito atrasada. Por quê? Não deixa as empresas estrangeiras entrar no país. Então, não é só a questão de
Estados Unidos está derrubando as ditaduras, é questão geopolítica, é questão que ele quer aumentar sua influência na América do Sul, por exemplo. E a maior parte da América do Sul agora está de direita. Só Cuba, Venezuela que ainda é chavista, Brasil, México, são de esquerda. Com o passar dos anos, a influência da China no mundo só aumentou. A China vende para o mundo todo e também compra do mundo todo. Todo mundo depende da China. Quase tudo é produzido na China. A fábrica do mundo é a China. E ao longo dos anos, ela tem aumentado a influência na América do Sul, na África, na Ásia. Aí teve até um projeto bem ambicioso, né? Que lembra o comércio no passado, né? Que é a Rota da Seda. Então, vários investimentos em vários países para estimular o comércio global. Nos últimos anos, a China também tem comprado muitas empresas brasileiras, que tem certo controle sobre a área de transporte, ou seja, logística, a área do agronegócio, que é vital para a economia chinesa. Por quê? Um dos países que mais exporta alimentos para a China é o Brasil. Então, quer diminuir os custos para importação desses produtos. Então, é um jogo de interesse tanto da China como dos Estados Unidos para dominar o comércio mundial, dominar os recursos naturais. Por exemplo, o Brasil e a China têm muitas terras raras. Então, os Estados Unidos estão interessados nas terras raras. E a maior parte está na China. E lembrando, né? A China e os Estados Unidos estão em guerra comercial. Eles estavam em guerra em vários aspectos. Militar também, por influência, né? E essas áreas é fundamental, né? Um deles é o nióbio. É um metal muito útil, né? Na aviação, ele é muito maleável, né? É usado em vários lugares, né? Como também até fazer espaçonaves, né? Então, como no Brasil e em Goiás, eles exploram essas raras. Uma empresa americana que vendia para os chineses. Agora a empresa americana vai vender para os americanos. Então o Brasil é fundamental, porque o Brasil tem muitos recursos naturais. Tem petróleo, tem as raras, tem muitos minérios. Historicamente, o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos. Agora, com o governo de esquerda, em 26 anos, 19 anos foi da esquerda, com a Dilma e com o Lula, então eles se aproximaram muito da China e da Rússia. Tanto que eles entraram no BRICS, né? Que é Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul. E está sempre entrando em países novos. E isso é uma ameaça para os Estados Unidos, que eles não querem que a esquerda cresça, que a esquerda aumente sua influência. Igual eles já falam em um PIX do BRICS, e já falam uma moeda para substituir o dólar. Então os Estados Unidos querem dominar em todas as áreas, seja na área militar, seja na área comercial, seja na área política. Nós vemos que também tem uma guerra, não uma guerra literal, mas os bastidores, né? Em Taiwan, a maior fabricadora de chips do mundo. O mundo inteiro depende de Taiwan. E a China quer anexar Taiwan. Taiwan já foi Formosa, já foi da China. Agora está independente, com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre apoiaram Taiwan. Até falam em defender Taiwan militarmente se a China atacar Taiwan. Então, a influência em vários aspectos, em várias áreas, né? Igual nos últimos anos, a China se aproximou dos Estados Unidos economicamente. Mas ainda os Estados Unidos ainda tem trilhões de vantagem ainda com respeito aos chineses. Mas a China, por muitos anos, foi o único país que deu prejuízo aos Estados Unidos. Com Trump, isso está diminuindo. Os americanos compram mais da China do que vendem para a China. Normalmente os Estados Unidos têm lucro. Vende mais do que compra. Mas os Estados Unidos têm uma dívida imensa também, tem esse grande problema. Em 2008,
Quem não se lembra, né? Teve a crise mundial, começou nos Estados Unidos, né? Começou nas imobiliárias, né? Uma crise no setor imobiliário, né? A questão das ações, né? Podres, né? E líquidas, né? E vários bancos compraram e acabaram tomando prejuízo. Muita gente quebrou, inclusive bancos famosos. E toda vez que os Estados Unidos passam por uma crise, isso afeta o mundo todo. Porque os Estados Unidos, a China, a Rússia, tem muita influência política, mas não só política, militar também. Eles são as potências militares também. Mas também, esse país tem uma população muito grande. Uma população grande hoje é vantagem. Por quê? Você tem um grande mercado consumidor, você tem uma mão de obra extensa. No Brasil tem um problema. Por quê? Apesar da população ser grande, 220 milhões de pessoas, o Brasil, a população está envelhecendo. E a maioria está aposentada, depende do governo. Então, gastos, né? E pouca gente trabalhando, se for olhar os anos recentes ou anos lá para trás, né? Então, assim, para manter os aposentados, tem que ter 5 pessoas trabalhando, para manter cada aposentado. Então, o Brasil tem um problema grande para resolver, né? E a população brasileira ainda é pouco qualificada. Então, outro problema também de mão de obra. Muitas empresas estão sem mão de obra. E também o assistencialismo. Também no Brasil é muito grande. Bolsa Família, Auxílio Gás, Auxílio Aluguel, entre outros auxílios. As pessoas preferem ficar no auxílio do que trabalhar. Então tudo isso impacta o mundo todo. O mundo está interligado, conectado. Não só falando de internet, mas de vários aspectos. Então vários países precisam do outro. Não tem país que consegue viver totalmente isolado do mundo. É país vendendo, é país comprando. E os países sempre fazem alianças para vender seus produtos, ou em caso de guerra. O Brasil, por exemplo, está tentando expandir sua influência no mundo através do Mercosul. Recentemente o Mercosul fez uma aliança com a União Europeia, firmaram um acordo com a União Europeia histórico, depois de mais de 20 anos tentando esse acordo, finalmente saiu do papel. Também tentando ter mais importância no mundo através do G20, através do BRICS. Então todos os países querem aumentar sua influência, seu poder, os recursos naturais, quer exportar mais produtos. O Brasil tem muita tecnologia, ao contrário do que a maioria pensa. O Brasil tem um agronegócio que é muito forte, gera bilhões todos os anos, move a economia. De 30% a 40% do que o Brasil produz, em questão de PIB, é o agronegócio. E o que mais compra é a China. Então a China comprou muito do Brasil. Então a China nos últimos anos ocupou o lugar dos Estados Unidos. Antigamente o maior parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. Agora é a China. Então os Estados Unidos está perdendo esse espaço da China em várias áreas e em vários países, como por exemplo, está perdendo a sua influência na África, na América Latina, na Ásia. Os Estados Unidos quer recuperar, desde o governo Trump, essa hegemonia que sempre foi dele nas Américas. Ele quer sempre aumentar sua influência. O país onde tem mais embaixadas do mundo é os Estados Unidos. O país onde tem mais bases militares no mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua sendo uma potência militar, continua sendo uma potência econômica. E por mais que, militarmente, a China e a Rússia são mais próximos dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é hegemônico. A questão financeira também, para alcançar os Estados Unidos, a China vai demorar muito tempo ainda. Mas nós vemos, por exemplo, as empresas chinesas de carros elétricos
dominar no mercado, mercados tradicionais, como o Brasil, na Europa. Normalmente era de empresas americanas, como por exemplo, o mercado de carros. Era quem dominava as empresas americanas, as empresas alemãs, empresas italianas, empresas japonesas, empresas da Coreia do Sul. Agora, a China está inundando o mundo com seus carros elétricos. A China tem pouco imposto, então fica mais barato de produzir. A mão de obra é barata e também as horas trabalhadas na China é muito maior. Os direitos trabalhistas na China é muito menor. Então tudo isso contribui para a produção sair barata. Então eles têm condição de exportar uma quantidade grande, um valor razoável. E a população da China é muito grande. Só a Índia que chega perto da população da China. Aliás, os indianos superaram a China recentemente. A China tem mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia já superou a China. Os países que mais crescem ultimamente são a Índia e a China. Não é novidade para ninguém. Já há muitos anos está sendo assim. Mas os países que têm menos impostos é México, Índia e China. E agora também o Paraguai. Tem muitas empresas brasileiras indo para o Paraguai. Não aguentando mais a carga tributária do Brasil, que é um dos maiores do mundo. Então o que atrapalha o Brasil é a logística, é a corrupção. O que atrapalha o Brasil também é a infraestrutura, que é precária. É os impostos também, que são demais. Então o Brasil, no cenário global, está ficando para trás. Não consegue competir como Índia, China, Rússia e Estados Unidos, por exemplo. O Brasil já foi melhor do que a Índia em vários critérios. Crescia mais que a Índia, tinha mais criatividade, mais tecnologia do que a Índia, mais inovação. A Índia está dominando o mercado de TI, lá está tendo impostos bem abaixo do praticado na maioria do mundo. A China está dominando também o mercado de vacinas. A China tem crescido muito. E possivelmente nos próximos anos a gente vai ver boa parte da produção do mundo ser instalada na Índia, como foi na China no passado, em anos recentes, né? Nos últimos 20 anos. Agora as empresas vão migrar tudo para a Índia. Porque as condições para as empresas ir para a Índia estão muito boas. Principalmente questão de impostos, né? Então nós vemos que essa guerra também no Oriente Médio, questão do Irã, é tudo por dominação. Não é só questão de derrubar ditaduras. No papel, na teoria é muito bonito, mas na prática não é muito bom. Nós vemos mortes, né? Nós vemos também atrapalha o comércio global. Apesar também que ditaduras como os ayatollahs, né, mataram muita gente, né, oprimiam a população. A população não pode fazer nada. Só em protestos já mataram mais de 40 mil pessoas. Então eles têm um código muito rigoroso. É um regime teocrático. Então o líder religioso controla o país. E agora a gente não sabe o rumo dessa guerra, né? Como na Síria teve uma guerra que durou mais de 11 anos. Tem uma guerra em andamento também que quase não se fala mais, que é a guerra na Ucrânia. Então todos os países, Estados Unidos, os países principais, né? Rússia, China, estão lutando em várias partes do mundo pelo controle global. Nós vemos que
os Estados Unidos, em várias áreas, estão perdendo espaço para os chineses, para os indianos. Mercados que eram praticamente dos Estados Unidos. Nós vemos que os Estados Unidos produzia quase todos os produtos e exportava para o mundo todo. Gradativamente, essa hegemonia econômica está sendo transferida das Américas para a Ásia, né? No caso da China e da Índia. E nos séculos passados, a hegemonia da Europa. Agora passou para a América e agora está indo para a Ásia. E os Estados Unidos tentaram de tudo para impedir o crescimento da China. Igual essas guerras estão atacando os aliados de China e Rússia. Cuba, Irã, Venezuela, e interveio também na Síria. Então, assim, os dois lados estão errados. Não tem lado certo na guerra. Um exemplo do passado, para finalizar o vídeo, tá bem longo. Quando tinha Guerra Fria, nos anos 80, a Rússia dominava o Afeganistão. 16% da população mundial estava na União Soviética. E a União Soviética anexou os países todos ao redor, incluindo até o Afeganistão. Os Estados Unidos ajudou os rebeldes, no caso do Talibã, a derrubar o governo russo. Então treinou terroristas, né? Incluindo Osama Bin Laden. Depois ia atacar os Estados Unidos para derrubar os russos. Além de treinamento, deu armas. Então eles fazem qualquer coisa para derrubar o adversário, sem pensar nas consequências do futuro. Então, numa guerra fica muito imprevisível o cenário, né? Tanto econômico, cenário político, cenário militar. Então é isso. A gente falou sobre vários assuntos, mas principalmente a Guerra Fria que ocorre entre Estados Unidos, Rússia e China. E nós vemos que sempre é pelos mesmos motivos: controle, poder, influência, recursos naturais. Porque esses países, Estados Unidos, Rússia e China, sempre fazem grandes obras também. Eles gastam muitos recursos naturais. Eles precisam sempre de mais recursos naturais, principalmente nos Estados Unidos. Então, eles sempre tentam ter controle sobre esses recursos naturais, até mesmo recursos naturais de outros países. Aí envolve também soberania nacional, né? Então, a gente deu um resumo do que está acontecendo no mundo. Espero que tenham gostado, que se inscrevam no canal. A gente sempre procura ter novidades, a gente fala um pouco de tudo, sempre põe muitos vídeos engraçados. E espero que isso ajude todos vocês que estão assistindo meu canal a entender um pouco mais da geopolítica, da política mundial, né? Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus.